pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do Tudão Cast, eu tô aqui com a Monique Prazeres, ela que é especialista em ESG, presidente do Instituto Lotus. Ela é engenheira eletricista, ela é engenheira de telecomunicações, ela é eletrotécnica, ela, porra, já fez, cara, meu irmão, um bando de coisa. E o negócio dela é política. A gente tava falando antes de começar, né? As pessoas não gostam. Eu não gosto de política. Então você será comandado por quem gosta, pô. Então, Exatamente. Não é isso? Exatamente isso. É uma grande... Primeiro de tudo, eu estava comentando uma grosseria aqui, né? Que é iniciar sem te agradecer. Que isso? Muito obrigada por ter feito o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu já acompanho o podcast há muito tempo e vou te confessar que eu ficava olhando e dizia assim, um dia eu queria ir lá. Então, você viu que a casa tá nova, né? Não, maravilhosa. Quando eu cheguei, eu falei, peraí, mas não é o que eu via lá. Peraí, o que aconteceu, né? Estamos estreando hoje a casa nova. A casa nova. Muito obrigada por essa honra. Tem que ser, é uma responsabilidade, tem que ser pé quente. Tem que ser. E a gente, esse espaço aqui, o Tudão, ele vai continuar crescendo, né? Se Deus quiser. Vai, não tem por que não. Só que agora ele tá embaixo de uma produtora, que é a H2I. Show, então, cara, maravilhoso. produtora... Parabéns pra vocês, tá tudo lindo. Né? É que vocês não estão vendo tudo que eu tô vendo aqui, tá tudo maravilhoso, lindo. É outro nível. É outro nível, muito legal, parabéns. E aí a gente eu fiz o anúncio e tal, tá no canal esse anúncio dessa mudança, de que a gente vai fazer, mas nosso foco principal aqui é contar a história, continua sendo contar a história. Isso é muito bom, né? E aí, na produtora também, contar histórias, às vezes as pessoas não sabem exatamente como contar uma história e a gente fala, cara, vem cá que eu vou te ajudar. E aí, quer dizer que tu gostou das cores, né? Não, eu tava falando aqui... O roxo, o azul... Não, isso aqui... É que eu não posso encostar no microfone, gente. Olha aqui, então eu vou fazer a mãozinha pra cá. Isso aqui tá lindo, roxo, com uva, esse fundo escuro. Gente, tá muito chique, muito maravilhoso. Tudo... Assim, vocês estão de parabéns mesmo. Esse fundo... Tá tudo lindo, 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 lindo. Sabia que se você quiser gravar um podcast aqui, tipo assim, esquece Tudão, tá? Não, mas o negócio é o Tudão. Prazeres. Não, você tá doido. Se você quiser gravar o seu podcast, é possível. A gente faz a locação do espaço. Que legal. Entendeu? E é lindo, e é lindo. Assim, quem chegar aqui e conhecer as instalações e conhecer o espaço, não vai querer outro lugar, não. Porque primeiro de tudo, que a equipe é maravilhosa. Segundo, que o café é uma delícia. Terceiro, que o profissionalismo é alto padrão. As instalações são alto padrão. Os equipamentos são alto padrão, porque eu vi todos. E tudo lindo, que a gente sente um ambiente bonito, um ambiente aconchegante, elegante. Não tem porquê alguém não gostar, não amar, tá aqui com você. Pessoal, estado da arte. O nome disso é estado da arte. É o que a gente tá fazendo aqui na H2I. Maravilhoso. Obrigado, tá, pela Não, mas parabéns mesmo, de verdade. Monique, então a gente tava falando, né, que as pessoas chegam e falam assim, eu não gosto de política. E tem um outro negócio também que eu acho muito absurdo, que é que não se debate religião, política e futebol. Pelo amor de Deus, é o que mais se debate. Exatamente, querendo ou não, é o que você debate. E a política, né, nesse triunvirato aí, ela é algo que você precisa discutir para a sua sobrevivência. Porque tudo o que acontece na sua vida é um impacto de uma decisão política. Ou seja, se você disser que não gosta de política e você não vou discutir política, eu não vou falar o que eu penso, eu não vou discutir as minhas pautas, o que vai acontecer com você? Você vai ser governado por regras que vão ser discutidas, que vão ser postas por outras pessoas que estão dispostas a fazer isso, por segmentos, que estão dispostos a fazer isso. Então, isso, no mínimo, é uma ignorância, porque é você ignorar a importância que tem essa discussão. Eu costumo dar um exemplo muito simples e muito bobo, que é o seguinte: você mora numa casa, numa rua, e a decisão do ponto de ônibus, se ele vai ser a 100 metros da sua casa ou a 2 quilômetros da sua casa, é uma decisão política. Ela é discricionária do prefeito que você elegeu.
dentro de uma discussão durante o período eleitoral, que ele vai fazer das propostas dele, e você vai simpatizar ou não, você vai contrapor ou não. Uhum. Mas querendo você ou não, quem vai sentar lá é ele. E é ele que vai decidir o local desse ponto de ônibus. Estou falando uma coisa que impacta você no seu dia a dia. Numa questão macro, você elege alguém e você discute pautas. Você é candidato para discutir suas pautas. Ou um grupo se junta para eleger alguém que defenda alguma pauta econômica, por exemplo. E essa pauta econômica choca com a China, por exemplo, que é o nosso principal parceiro econômico, Sim. que influencia diretamente a nossa balança econômica, né, a nossa balança comercial. Olha o problema que você causa para a economia do país onde você vive e vai impactar no seu emprego, vai impactar no seu poder de compra, vai impactar no valor do seu salário. Então, eu estou falando tanto do micro, lá do ponto de ônibus, tá? A decisão do metrô da Barra de vir até a Barra ou não, de estender até a Gávea ou não, de abrir uma estação na Rocinha ou não, é uma decisão política, fundamentada em tecnicismo? Sim, porque tem que ser responsável. Mas foi uma decisão política, porque alguém pensou, alguém discutiu, alguém levou a pauta. Sim. Então, assim, tudo que... A lei de cotas, a gente estava conversando sobre isso lá, foi uma decisão oriunda de um movimento político que foi feito pelos segmentos atendidos. Então, assim, eu acho que é muito importante. Se você já se sente representado por um ator político, ótimo. Mas até para você definir se você é representado ou não por aquele ator político, você precisou discutir política. Opa, fulano me representa. Ótimo. Beleza, eu gostei. E mesmo assim você vai acompanhando, você não vai sair um pouco daquilo que você acredita, daquilo que você acha que é melhor para o pensamento em sociedade. E esse pensamento não se exaure nunca. Você está sempre discutindo quantas coisas você viu que os seus pais viram, não vão muito atrás, que os seus pais viveram e que você hoje discute que não é bem assim, que, pô, eu acho que não é bem por aí, eu acho que a gente pode dar essa outra solução aqui ou acolá, né? Não muito longe. Você teve, por exemplo, movimentos sociais e políticos que fizeram com que o Brasil deixasse de ser um império para ser república, que aboliram a escravatura, movimentos políticos. Entendeu? Então, assim, a Inglaterra hoje é uma monarquia, até quando o movimento político disser que não. E for mais forte. Existe um movimento republicano na Inglaterra. Então, assim... Ele é bem fraco, mas existe. Mas existe. E ele vai ser fraco até quando? Até que outras pessoas comecem a entender, como entenderam em outros países, né? Em 1917, a Rússia passou por isso. Né? Os czares estavam lá e o movimento trabalhista, né? Que foi o movimento da classe trabalhista, fez o quê? Cara, acabou isso aí. Porque a maioria discutiu política. Você entende como é que é importante e fundamental para a sua sobrevivência, para a sua existência? Eu não estou discutindo, a gente vai discutir a macroeconomia. Cara, você não quer, você não entende e não quer entender. Beleza, ok. Mas não se omita, né? Vamos discutir. Vamos tentar discutir setorialmente, então? Vamos tentar discutir pautas que me afetem, então? Pelo menos, nem que seja num sentimento, num olhar egoísta. O que me atinge aqui? E vamos discutir isso. Você tem vários foros adequados para isso. Para as questões municipais, você tem a Câmara de Vereadores, né? Para as questões estaduais, você tem a Alerj, né? Onde você vai levar as pautas estaduais, você tem a Câmara Federal, você tem o Congresso Nacional, você tem a Câmara e o Senado, onde você leva as pautas. E discute-se muito, por exemplo, polemicamente, a questão de aborto. Eu não vou entrar no mérito aqui, eu só estou falando assim, que para você alterar, para você ter uma autorização para qualquer situação, uma proibição majoritária e clássica, você tem que fazer uma alteração no Código Penal. Sim. E quem faz alteração no Código Penal é o deputado federal. Quem se dispôs a discutir política a ponto de ter se candidatado e eleito. Você entende a importância? Se você tem uma pauta, seja ela qual for, a gente não vai discutir mérito aqui, mas seja ela qual for, você precisa ou estar representado ou se fazer... Ninguém fala desse assunto, então eu acho que tem que falar, eu vou começar a falar, vou começar a discutir para ocupar o espaço onde isso se altera. Sim, isso é o papel do terceiro setor. As ONGs estão fazendo... Exato. Deveriam fazer isso. Deveriam fazer isso por quê?
Porque, na verdade, o que você tem? Você tem um segmento político organizado pela própria Constituição Federal, ok, você tem lá tantos deputados, tantos senadores, e elege assim, elege assado, você tem que ter desse jeito, você tem que ter câmaras federais, Câmara Federal, as câmaras municipais, enfim, a organização política está posta, tá, mas e como é que a sociedade se expressa? Né? Como é que o cidadão comum que não tem a voz no parlamento vai se expressar? Ou através do seu representante que ele elegeu, beleza, ou através de se organizar enquanto sociedade civil. E aí você falou muito bem, é quando você começa a organizar o terceiro setor para, primeiro, discutir pautas, segundo, levar essas pautas adiante, e terceiro, que também é muito importante, que o terceiro setor vem desenvolvendo com muita propriedade, que é quando você começa a ter ações. Quantas instituições do terceiro setor você vê tendo ações contundentes, efetivas, que seriam do poder público? E muitas das vezes o poder público injetando ali dinheiro, recursos, através de emendas, de fomentos, etc., para que aquela instituição, então, cumpra aquele papel que chegue lá na ponta, lá no indígena, que precisa ser olhado, assistido, o ribeirinho, as populações mais carentes, mais vulneráveis. E aí você começa, porque às vezes o poder público não consegue dar conta de tudo isso. Ele divide um pouquinho essa responsabilidade com o terceiro setor, que vem cumprindo um grande papel também. Isso, e também é uma forma, né, de você ser representado quando o teu... por exemplo, eu sou... eu sou flamenguista e o presidente eu sou tricolor. Então somos a perda, cara! Vamos ser campeão esse ano. Não, com certeza. Sou tricolor e o presidente da atualidade é flamenguista, né? E aí, para não ficar, né, nesse fla-flu, a forma que existe do terceiro setor, né? O terceiro setor faz com que os tricolores não sejam apagados. Sim, pelo flamenguista. Isso. É Exato. isso. Porque... Ó, estamos aqui, hein? Eu não Exato, esquece, não. Tô aqui e tal. Eu tenho uma pauta que você tem que cumprir, ok? É isso. E aí tem muita gente que fala, não, mas aí a emenda vai ter vagabundagem, divide... Gente, divide dinheiro é crime. Então, assim, não precisa ficar discutindo. Não, tem que investigar. Já tá exato, já está colocado que é crime. Não tem... não, então vai deixar de fazer? Então, meu camarada, vai ter uma série de coisas que o legislador, né, o deputado federal, ou enfim, o deputado federal, o estadual, ou o vereador, ele não vai... Ele tem que poder fazer algumas coisas. Ele tem que ter algum tipo de poder, né? Tem que ter. Para colocar as ideias dele em prática. Exatamente esse que é o papel do terceiro setor. Exatamente. E as ideias daquele parlamentar, né? Ele concentra, e aí eu costumo dizer que muitas pessoas reclamam, né, e têm reclamado, principalmente que a Câmara Federal não tem dado celeridade a determinados assuntos que precisam ser resolvidos por legislação. Ok. Isso representa uma coisa, quer dizer, representa várias coisas, mas uma das coisas temos 513 deputados federais. Se você for na Câmara Federal, ou se você tiver a curiosidade de baixar a lista dos 513 deputados e analisar cada um, você tem ali exatamente o retrato da sociedade. Você tem desde o cara que defende o segmento agropecuário, como você tem o cara que defende a reforma agrária. Isso. Você tem o sujeito que se diz... eu digo se diz porque eu acho que o conceito do conservadorismo ele está sendo deturpado, né? Sim. Mas, enfim, ele se diz conservador e você tem um deputado da comunidade LGBTQIA+. Você tem, ao mesmo tempo, um indígena, né? E você tem aquele que acha que, na verdade, a terra tem que ser explorada. A gente acabou de discutir um marco legal aí nesses dias, né? No Senado. Então, você tem ali uma representação heterogênea, mas a sociedade é heterogênea. E aí você precisa levar essas discussões. Aí você tem, caindo para o campo religioso, você tem uma representação cristã e tem uma representação espírita. Defendendo cada um o seu ponto de vista. Isso acaba, Monique, atravancando discussões? Eu acredito que sim, mas esse atravancar, muitas das vezes, não é atravancar, é amadurecer, porque depois que sair, depois que aquilo virar uma realidade e tiver posto como uma lei, todos terão de seguir, quem gosta e quem não gosta.
Então, você concorda comigo que você tem que ter a convicção de que está atendendo efetivamente a maioria. E a maioria que eu digo de pensamento. E que a minoria vai ter que se adaptar. Sim. Ou vai ter que se movimentar mais para poder lá na frente alterar isso. Um dia valia a escravidão, no outro já não valia mais. Então, isso mostra que você é capaz de mudar o status quo de qualquer coisa, desde que você se movimente e se organize para isso. Então, quando você olha para a nossa Câmara Federal, principalmente, você olha ali o extrato da nossa sociedade, bom ou ruim, eu não vou discutir isso, ele está lá. E isso gera uma série de embates que, a meu ver, são embates necessários ao amadurecimento de pautas. Sejam elas quais forem. Porque depois elas vão atingir a todos, porque vai ter efeito erga omnes. É para todo mundo. Sim. E aí a gente precisa discutir. Não pode chegar lá e dizer, vamos aprovar isso aí desse jeito. Mas tem muita discussão. Sim, amigo. Tem muita discussão, graças a Deus. Que bom, né? Que bom que tem muita discussão. E aí voltamos no que a gente falou primeiro. Você que não pode se omitir dessa discussão. Exatamente. Então, você que está assistindo aí a gente, por favor, não se omita. Participe. Vai para cima. Óbvio que a rede social deu muito mais acesso, né? Antes rede social. Muita voz. Deu muita voz. Né? As pessoas hoje conseguem chegar mais próximo do seu representante, Sim. né? Antes era um negócio muito distante. Eu até acho que, sinceramente, que Brasília é proposital nesse sentido, de afastar os políticos das pessoas. Sim. Né? Enfim. Mas se aproxime. Isso é importante, pessoal. Por isso que a gente está aqui. É muito importante. E os seus deputados, né, sejam eles estaduais, né, distritais ou federais, eles têm os seus escritórios regionais. Os vereadores não precisam, porque já estão ali no município, né? E os estaduais também não, porque estão ali nos seus estados e tal, e voltam para as suas bases. Mas não deixe de procurar aquele em quem você votou. É muito comum, infelizmente, quando você pergunta assim, quem você votou na última eleição para vereador? O cara não sabe. Ou seja, ele não votou com uma intenção. Porque eu tenho o telefone do cara que eu votei pro vereador. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Agora, se eu te perguntar por que você votou nele, você vai me dizer por quê. Mônica, eu votei nele porque ele disse isso, ele defende isso, ele falou assim, ele teve uma atitude assado, ele aprovou não sei o quê. Você vai me elencar motivos pelos quais você vai votar nele de novo, ou não. Porra, votei nele, meu irmão. Olha só, que coisa interessante. Você tem uma empresa. Eu vou fazer um paralelo, tá? Você tem uma empresa. Você é dono de uma empresa. Eu trabalho na sua empresa. Ainda não, pessoal. Se você, dependendo do tempo que eu trabalhe lá, por mais que você queira me mandar embora, você vai pensar 2 vezes, porque as verbas rescisórias, conforme o tempo passa, elas são altas, às vezes o empresário não tem dinheiro para pagar. Aí ele pensa 2 vezes, ele tenta te capacitar, ele tenta conversar, ele te atura, porque ele não tem condição financeira de mandar você embora, porque as verbas rescisórias são muito altas. Tá. Olha que loucura, e as pessoas não se dão conta. O deputado, o vereador, o senador, o governador, o prefeito que você votou, daqui a 4 anos, se você não quiser, ele é mais nada. Vai ser outro. Vai ser quem você quiser que seja. E se for uma coisa muito grave, você fizer um movimento muito bem feito, você ainda tira ele antes para um processo de impeachment. Então, é mais fácil. Você rescindir o contrato dele, vamos botar assim entre aspas, do que com um empregado seu que você quer mandar embora. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, você votou num determinado vereador, você sabe por que você votou nele, você tem o telefone dele, muito provavelmente você vem acompanhando se ele está fazendo ou não. E hoje, pelas redes sociais, veio no podcast já. Ótimo! E você, vem cá, meu irmão, como é que é o negócio? E lá, como é que tá? Entendeu? Isso é importante. E as redes sociais, elas facilitaram esse acompanhamento. Porque você vai lá no seu celular, abre o Instagram dele, o Facebook, sei lá, e o que quer que seja, se tiver um canal no YouTube, enfim. E aí você vai olhar, essa pauta passou, esse cara votou a favor, ele faltou, ele votou contra. Antigamente não, você tinha que ir lá, assistir. Era uma mão de obra muito maior. Hoje em dia você está no seu transporte público e para passar o tempo, você está olhando ali, em vez de estar olhando a vida dos outros, olha a vida do seu candidato que você ajudou a eleger. E para você decidir se você vai votar nele de novo ou não. Entendeu? Então, assim, e quando você faz esse movimento de não voto mais, ou voto sim, você está discutindo política, você está discutindo as ações que ele teve que repercutiram na sua vida.
repercute na sua vida, desde a decisão macro, lá do Senado, até a decisão mais simples tomada em âmbito municipal. E as pessoas não estão se dando conta disso. E que o poder, assim, que o poder emana do povo parece uma frase piegas e já foi tão mal utilizada, né? Mas é a mais pura verdade. Porque quem confere ao parlamentar e ao executivo, né? Ao chefe do executivo. Legitimidade, né? Essa é a palavra. Legitimidade é você. É você que diz, você vai lá, vai fazer isso. Não fez? Não se estressa não, irmão. Só não vota de novo. Acabou. Então, mas você só consegue alcançar esse nível de consciência quando você discute política, quando você entende que ele tinha aquela obrigação e não fez, que ele tinha aquele papel a cumprir e não cumpriu. Então, discutir política é matéria de botequim. É igual futebol. É matéria de botequim. Você tem que discutir o que foi, o que aconteceu ontem, o que o Haddad fez com a economia, o que a Tebet planejou, entendeu? O que o Lula determinou, enfim. Você precisa discutir, você precisa saber o que está acontecendo. Porque, via de regra, vai repercutir na sua vida. Necessariamente. E você não pode se eximir desse tipo de discussão. E as pessoas estão se eximindo muito. E tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? As redes sociais deram voz, mas deram voz para todo mundo. E aí tem uma série, então filtre também aquelas pessoas que você considera líderes, ou que você considera influenciadores. Eu li uma frase, uma vez essa frase não é minha, mas eu endosso. Meu influenciador é meu pai e minha mãe. Professores são os meus influenciadores. E a partir deles eu vou dar crédito ou não a alguém. Opa, Joãozinho falou uma coisa interessante ali. Mas filtra. Não entra na onda emocional da beligerância. Fulano deu 10 gritos, xingou 10 palavrões, mandou fulano ciclando não sei para onde, ele é meu ídolo. E o que ele tem feito? De fato. Entendeu? Tem esse cuidado de filtrar um pouco do que as redes sociais te entregam nesse sentido também, porque senão você começa a virar massa de manobra. E aí não é legal, porque você está servindo a interesses que não são seus. Sim. Tem várias coisas, vários assuntos aqui. Tá falando do teu pai. Teu pai foi perseguido na ditadura, né? Foi meu pai. A história do meu pai é assim, eu falo do meu pai, né? Eu tenho um orgulho do meu pai sensacional. E meu pai não foi um pai bonzinho, foi um pai muito rico. Imagina que ele era. Ele foi pai mais velho, ele era pernambucano, né? E ele era militar. Então, você imagina que ele era um ogrozinho, né? Um pequeno ogro. Então, não tive vida fácil com meu pai, não, no sentido da educação, da exigência, né? Da rédea muito curta. Sim, senhor, não, senhor, sim, senhor, não, senhor. E eu tenho pelo meu pai uma admiração. Ele é meu norte, meu ídolo. E a minha mãe também. Assim, é um casal que, cara, é tudo para mim no sentido de ícone, de norte, de conduta, de ídolo, são meu pai e a minha mãe, né? E a história deles é, assim, sensacional. Por quê? Minha mãe é filha de militar, por incrível que pareça. Meu pai é militar, minha mãe é filha de militar. Né? Então, eu sou filha de uma família de militares do Exército Brasileiro. Né? E aí, meu pai era filho de camponês, né? Pernambuco. O meu avô botou o nome do meu pai de Luiz Carlos em homenagem ao Luiz Carlos Prestes, que meu avô era secretário da Liga Camponesa, em Pernambuco. E a minha avó, mãe do meu pai, falece do parto do meu pai, então meu pai não conheceu a minha avó. E meu avô, imagina, se meu pai já era um ogro, meu avô, camponês, Pernambuco, enfim, era ograço. Né? Meu pai foi criado ali na lida e tal, fez 18 anos, irmãozinho, vai catar tua vida e vai servir o exército e vai-se embora, e vamos, né? E meu pai foi pro exército com 18 anos, serviu, depois ele fez a ESA, né? A escola de sargentos, formação de sargentos, e passou em primeiro lugar na escola, né? Meu pai é um homem muito, assim, muito fora da curva de inteligência, capacidade intelectual fora da curva, e autodidata sensacional, e muito estudioso, e teve uma vida dura, daquele tipo de, se eu não me virar, ninguém vai se virar por mim, né? E aí ele entra pro exército, mas com a formação do meu avô, a formação política, das discussões em casa, o que ele ouvia, né?
E aí ele entra pro exército, e quando explode, né, a questão do golpe militar, etc. e tal, ele está no exército, ele se insurge contra aquilo. Ele já vinha participando do movimento dos sargentos, é uma honra muito grande você olhar o nome do seu pai, né, no livro de história, né? Então, e com orgulho, né, de um posicionamento que ele defendia com unhas e dentes, de coração, de alma mesmo. E aí ele está na meiuca ali daquele negócio todo, e ele é obrigado a fugir, a ir para o exílio, né? Porque ele estava sendo caçado, ele chegou a ser preso, torturado, ficou preso ali na fortaleza, acho que é de São João, que fica em Niterói. São João. Fortaleza de São João, foi torturado, saiu urinando sangue, saiu surdo de um ouvido, né? Etc e tal. Não foi, saiu, ele foi solto por uma decisão no dia anterior ao AI-5, que se ele não fosse solto, eu não estaria aqui, ele teria morrido, né? Como muitos morreram. E ele foge, né? E ele vai se exilar no México. E a minha mãe, que já namorava com ele nessa época, larga tudo aqui. Minha mãe era funcionária pública federal. Larga tudo aqui e vai. E aí, assim, eu acho que esses amores, né, são maravilhosos. Esses amores para a vida toda, né? E aí ela vai e eles se casam lá, no México, e ficam lá, porque não podiam voltar, né? O nome do meu pai estava em todas as listas de procurados. E eles vão para lá e ficam lá no México. Em algum momento, antes da anistia, que foi em 79, meu pai volta para cá, clandestino, no Brasil, né? Eu nasço ali em 1974, quer dizer, ainda há 5 anos da anistia. Eu sou de 25 de julho, né, leonina, e eu só sou registrada em dezembro. Porque chegou dezembro, o pai falou, não vai virar um ano, minha filha, sem ser registrada, e eu vou registrar. E se me acharem, achou. Né? E não acharam, né? E aí o meu irmão nasce em 78, a anistia vem em 79, e aí recobra-se tudo, mas eu tenho ali uma memória vaga e tal, dessa coisa do meio escondido, do meio... Não dá para você, enfim, ir para a escola, não dá para dizer... Quando minha mãe ela deu à luz a mim na Promatre, né, ali na Praça Mauá. Eu sou carioca da Gema, né? Eu nasci ali, minha mãe conta que é um hospital maravilhoso. E a minha mãe, eu nasci na ala de indigentes. Quem é o pai? Não sei. Sou mãe solteira. E não era. Mas não podia, né, aparecer naquele momento, em 74. Então, eu sou oriunda disso. E aí, em 79, vem a anistia, Brizola volta para o Brasil, vem do Uruguai, funda o PDT. Meu pai é um dos fundadores do PDT, carteirinha 005 do PDT. Né, um dos fundadores do PDT, junto com outros nomes aí tão importantes quanto, e pilota essa abertura política, essa democracia de volta, etc. e tal. Né, e eu sou criada nesse seio familiar, né, de discussões o tempo inteiro. Assim, eu acordava criança, eu me lembro bem, 3 horas da manhã para fazer xixi, e a varanda da minha casa era com aquelas reuniões ali de madrugada, de política e tal, etc., né? Discutindo como é que vai ser, como é que não vai ser. A próxima eleição foi depois a primeira eleição, né, pós abertura política. 89, né? Exatamente, e tal. E aí você tem toda essa abertura e você discute isso, você elege os seus representantes, você elege, antes disso, a Assembleia Constituinte, né, que foi você já vem com um espírito democrático, você vê que protegeu direitos sociais, a nossa Constituição protegeu os direitos sociais ali no artigo 6º. Então, assim, grandes conquistas aconteceram ali naquele momento, e eu, de alguma forma, fiz parte de tudo isso dentro de casa. Maneiríssimo. É uma experiência assim, muito legal. Né? E aí, apesar de meu pai não ter obrigado ou levado... Eu me lembro, eu era pequena, e o meu irmão, bebê, né? E a gente, no carro, com meu pai e minha mãe, a gente correndo os estados, os municípios do Rio de Janeiro, fundando os diretórios do PDT. Entendeu? As discussões eram acaloradas, os partidos políticos discutiam política nos seus diretórios, efetivamente. A pancada estancava, tá? Porque não concordo, tem que ser assim, tem que ser assado. Discutindo o sangue nos olhos, mas por conta do bem coletivo, né, comum.
E eu acho que isso é muito importante. Então, eu nasci nesse seio, né, familiar, e fui fazer o 2º grau no Cefet, fiz eletrotécnica, emendei com a engenharia, fiz o UERJ, fiz as 2 engenharias na UERJ, né? Eu sou uergiana, assim, com amor no coração, amo a UERJ, devo à UERJ a minha formação. É uma grande universidade. Acho que ela não tem o devido valor dado. Ela é uma grande universidade. E aí, quando eu estou terminando engenharia, um político de Caxias, né, que foi onde meus pais vieram, quando vieram do exílio, se esconderam lá dentro de Caxias, no Parque... Lafayette? Não, Parque Amapá? Esqueci. Ali perto de Santa Cruz da Serra. Santa Cruz da Serra é de um lado da Washington Luiz, é em frente. Quem conhece Caxias vai identificar. Ali antes de Vila Canaã. Tá? Então, depois do Frango Dourado, antes de Vila Canaã ali. E ali, naquela época, eu tenho 49 anos, você imagina que eles vieram, aquilo era um mato e é legal. Até hoje pouco, né? Exatamente. E meu pai dava aula ali. E ali tinha uma família, que era a família dos Moreira, né? Que o velho Tatão, que era o pai, né, deles, tinha vindo de Minas Gerais e criava os filhos ali. E meu pai dava aula, nessa época, para as pessoas que ali... Meu pai que estava muito na educação. Né? Meu pai era um defensor da educação como mola propulsora de modificações estruturais na sociedade. E eu acredito nisso também. Então, ele exercitava isso. Meu pai dava aula de graça, de alfabetização, dava aula de graça de matemática, o que precisasse, ele tinha uma salinha onde ele dava aula ali, né? E aí, essa família que morava nesse lugar, muitos foram lá ser alunos do meu pai. E um deles, de 14 anos tinha na época, foi o Geraldo Moreira da Silva, que naquela época era um menino, e meu pai dava aula para ele, e ele virou presidente da Associação de Moradores Local, fundou o Movimento Único dos Bairros de Caxias, virou vereador em Caxias, foi vereador 3 mandatos, 2 mandatos e meio, porque no 3º mandato ele elege deputado estadual, vai para a LERJ, né? E aí tem 4 mandatos, 5 mandatos lá, na LERJ, e eu sou chefe de gabinete dele, fui chefe de gabinete dele durante muito tempo. Ele é do PDT? Ele foi do PDT, ele fundou o PDT junto com meu pai, em Caxias, em Geraldo Moreira. E meu pai meio que aliciou aquele jovem, vamos botar assim, né, com as aulas e tal. Depois da aula, o Geraldo conta que eles saíam andando pela rua para irem para casa e meu pai ia falando de política com ele. Ele começou a se encantar com isso. E aí foi que ele viu como era importante fazer a associação de moradores, como era importante fazer a união de bairros, o movimento União de Bairros de Caxias, como era importante ser vereador, entendeu? Então, assim, também tenho muito orgulho de ter sido chefe de gabinete do Geraldo Moreira. Não sou hoje, porque ele não é mais deputado, mas seria a vida inteira se ele fosse deputado a vida inteira. Me orgulho muito do trabalho dele. Aprendi muito com ele. E depois eu vou para a LERJ nesse momento, né, ainda formanda de engenharia, para trabalhar com ele. Na verdade, eu, em 1999, trabalhei no Palácio Guanabara com o Garotinho, foi quando o Garotinho elege, né? E eu trabalhei com ele 1 ano lá. E aí, reencontrei o Geraldo e tal, e fui para a LERJ com ele, fiquei lá 20 e tantos anos com ele na LERJ. Ele sai da LERJ, e aí, em seguida, eu trabalho com o deputado Luiz Martins, que é um querido, também um querido. E aí, eu tenho 25 anos, fiz 25 anos de Assembleia Legislativa, e eu, 24 e pouco, 25, arredondando, 24 e pouco de Assembleia Legislativa, e saio da Assembleia, você secretária municipal de desenvolvimento social, que é uma coisa que eu acredito muito, não na assistência social. Eu acredito na migração da assistência social para o desenvolvimento social. Porque a assistência social, só um parêntese, né? Por que eu me orgulho muito de ter sido secretária municipal de desenvolvimento social? Porque eu olho para você, você está passando fome, toma uma cesta básica, e amanhã você volta e pega outra, e pega outra, e pega outra. Isso é assistência social necessária para no curtíssimo prazo. Quem tem fome tem pressa. O desenvolvimento social, não. O desenvolvimento social, ele olha para a tua necessidade imediata, seja lá, enfim, dentro de todos os programas que tem, te atende imediatamente, mas trabalha você para tirar você da vulnerabilidade, para desenvolver você socialmente. Então, você tem o Acesso Astrab, que é um programa que vai colocar você vulnerável no mercado de trabalho. Você tem
capacitação, você tem a erradicação do trabalho infantil, você tem vários programas que estão dentro do desenvolvimento, que é tirar o cidadão da vulnerabilidade, não é mantê-lo na vulnerabilidade, né? E dar de comer para ele e pronto, não é isso. É tirá-lo da vulnerabilidade. Então, uma responsabilidade muito grande e é muito gostoso você perceber essa questão. Eu fui secretária municipal de desenvolvimento social. De qual município? Japeri. 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 Você imagina que Japeri é um município, é um desafio, né? Porque Japeri é um município da Baixada Fluminense, dos mais pobres da Baixada Fluminense. Sim. E quando eu digo para você que foi um desafio muito grande, é porque você pegar isso, né? E olhar e ver que você tem esse público todo precisando e você tem a caneta e você pode fazer alguma coisa, é gratificante, assim, num grau que você não consegue mensurar, né? E quando eu estou nesse movimento ainda, eu sempre fui, né, voltando um pouco atrás, eu sempre fui muito ligada à questão do outro. Então, o meio ambiente foi uma questão que sempre me chamou muito a atenção. Eu sou uma catadora nata, catadora da minha casa, da casa da minha família. Então, eu separo o lixo e tal. Até então, com um olhar para o meio ambiente. Show. E aí eu descobri na reciclagem todo o apelo que existe social, que eu não conhecia e que as pessoas não conhecem. Se você for num ecoponto, onde é recolhido, né, o material reciclável para reciclagem, para preparar, etc., etc., você vê pessoas chegando lá às 5h30 da manhã, que aquele dinheiro que ela vai levar, porque você vende o material e leva o seu dinheiro na hora. Eu fui para lá às 5h30 da manhã olhar, lá no ecoponto do Fernando, em Bariê, em Caxias, que o Fernando virou um amigo queridíssimo também. E aí eu vi pessoas, senhores idosos, mulheres vítimas de violência, mulheres que sem dente porque apanharam, mulheres que os maridos alcoólatras largaram com os filhos e para não fazer nada de errado, que nada justifica você fazer as coisas erradas, foram ser catadores e recuperar a sua dignidade. Então, quando eu me vi diante disso, eu comecei muito a me envolver com a questão das políticas ESG. Eu estou fazendo só um cronograma, né? E aí eu falei, não, eu vou me dedicar a isso, porque a política ESG no Brasil hoje, ela é muito uma política das grandes empresas. As grandes empresas, até por exigência da União Europeia, dos Estados Unidos. Tem uma série de certificações que são, exatamente. Então, são necessárias. A empresa precisa estar... Porque senão não faz negócio internacional. Exato. Acabou. E aí elas... Como era... Você vai lembrar você eu sou caquinha. Você vai lembrar da ISO. As ISOs, né? As ISOs eram... hoje é selo ESG, né? Exatamente. Assim, tem várias questões que a gente pode falar sobre ESG, se não é talvez muita forçação. Eu acho que não é forçação, eu acho que é... Modismo? Eu acho uma onda? Eu acho onda. Então eu vou te falar, eu vou te explicar por que não. Como as ISOs foram uma grande onda, né? Não é por quê? Porque, primeiro, quem puxou o carro ESG foi a questão ambiental. Isso a gente não vai sair disso. Sim. Foi a questão ambiental. Só para quem não sabe o que é ESG, vamos dar um passo atrás. Explica o que é. Que maldito é ESG? O que acontece? Em algum momento, começou-se a discutir... Posso fazer um parênteses rápido? Deve, sempre. É muita loucura, olha isso. Meu avô, Heitor, eu sou Heitor por causa do meu avô Heitor. Sim. Geralmente é assim, né? Heitor Neto. Não. Não é não, porque o pai não é Heitor. Não. Tá. E não só isso, porque o meu pai, né, é Carlos, meu avô é Heitor, eu sou Heitor Carlos. Pronto, resumiu, juntou Heitor com Carlos maravilhoso. Ele queria puxar o saco do sogro, e aí botou, vamos botar Heitor Carlos. Pronto, resumindo. Exato. Meu avô saiu do Maranhão pra se alistar no exército, foi até capitão. Só que meu avô tava do outro lado da história. Meu avô trabalhou a vida inteira na CNI. Olha, perseguiu o Brizola. Sim, entendeu? sim. Meu avô ficou a vida toda. E é legal. Eu vi meu avô. Eu fui pro Colégio Naval dia 18 de fevereiro de 2004. Meu avô, 18 ou 14. Agora eu não lembro se eu 18. 4 dias antes, meu avô falece. E eu fui ser militar porque meu avô... Caramba. Que meu avô falou, não, cara, olha, faz isso aqui, e aí depois você vê o que você vai fazer da sua vida. Mas isso aqui é legal, isso aqui vai te dar um... Confia no vovô. Confia no vô. E aí, a pessoa que eu mais respeito, que eu mais admiro e mais respeito nessa vida, sempre vai ser durante muito tempo.
Foi meu avô. E aí... E é um norte pra você, né? É um ícone pra você. Isso é muito legal. Ele era um cara... olha só, com todo o respeito do mundo, tá? Só tô falando... Não, mas o que é? O que é? Quando o Brizola aparecia na televisão, meu avô, não acredito que esse cara tá na televisão. Tipo assim, porra, fiz errado, entendeu? Mas, cara, o bonito da democracia... É nós dois estarmos aqui sentados conversando sobre isso. Exatamente. O bonito da democracia é você poder falar o que você pensa, obviamente, respeitando com os limites do respeito ao outro, ok. Que eu acho que está faltando um pouco isso, esse limite está meio dilatando demais, tá? Mas você conviver com as diferenças. Sim. Isso está faltando. As pessoas querem um mundo que seja homogêneo, onde só tenha um padrão. E, na verdade, a beleza do ser humano e a beleza de conviver em sociedade são as diferenças. É que tudo é diferente, é heterogêneo. O seu avô pensava dessa forma e nem por isso ele é um canalha. Olha que legal você ter o seu avô. Quantas coisas boas o seu avô fez. Pô. Quantas coisas... Você está entendendo o que eu quero? Eu estou falando do seu avô. E, no entanto, estavam em lados opostos de pensamento. Então, o grande problema hoje, que eu acho que vem se agravando, é que Narciso acha feio que não é espelho. Narciso olha para o espelho, não é ele? Tá errado. Não. E aí, Narciso está absolutamente equivocado, porque a beleza está na mistura, a beleza está em eu te ouvir e tentar até argumentar com você argumentar comigo, e a gente chegar no caminho do meio e dizer, eu não estou tão errada nem tão certa, e você igual, e vamos nos irmanar. Eu posso discordar de tudo que você disser, mas eu não posso nunca deixar de defender o direito que você tem de dizer o que você quiser dizer, até o momento que não agrida o outro. Olha, gente, eu penso assim. Eu acho que a gente precisa acabar com o Banco Central. Aí eu vou te perguntar, por quê? Aí você vai dizer, não, é porque eu estudei e economicamente vai ter um resultado... Blá, 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 blá. Não, eu acho que o Banco Central tem que ser comandado pelo presidente da República. O chefe do Banco Central tem que ser o presidente da República. Olha que olhares antagônicos, né? Mas isso não nos impede, se você pensasse assim, ou eu pensasse dessa forma, isso não nos impede de sentar a uma mesa, você escutar por que eu acho que o presidente da República tem que ser o presidente do Banco Central, e você dizer para mim que você acha que não tem que ter Banco Central. Eu até acho. Eu até acho que não tem que ter. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Assim... E isso não nos impede de conviver. Isso não faz de você escória, isso não faz de você um canalha, isso não faz de você... É porque eu não quero falar palavrão aqui, mas um FDP, isso não faz de você um cara que tem que estar morto, que tem que morrer. Não! Você só pensa diferente de mim. E talvez você tenha um pouco de razão e eu quero te ouvir. Até para discordar, vou dizer, porra, eu tô na boa, irmão. Deixa eu te falar um negócio. Você pensou sobre esse lado, esse? Você pensou sobre isso? Monique, mas você já me... E olha que legal, olha como vamos sair nós dois maiores dessa conversa. As pessoas, elas estão perdendo a oportunidade de saírem maiores, porque assumiram para si verdades absolutas que elas não estão dispostas a... Isso está em todos os segmentos, tá? A gente está falando de política, mas isso está no segmento religioso. Isso está no segmento comportamental. E isso está no segmento político. Porque, na verdade, é o reflexo do ser humano. O ser humano, ele tanto é religioso, ele é comportamental, ele está na política. Então, isso é o reflexo do ser humano. Se eu não sou neste padrão, se eu não sou, vamos lá, religião, se eu não sou da igreja A, eu sirvo ao demônio. E aí? É isso? Será que é isso? Provavelmente não. Provavelmente não. Entende? Sim. Eu uma vez falei para uma amiga, uma grande amiga que eu amo de paixão, uma irmã, ela é evangélica, eu não sou evangélica. Ela é evangélica. E aí, uma vez, eu estava tentando ter essa... E ela tem a gente conversa bastante. E eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Aliás, aquelas coincidências que eu falei, né? Que você é de 25 de julho, eu sou de 29 de julho. Mentira. Leoninos, pô. Maravilhosos. Esquece. Não, olha aqui, gente. Esquece. Nós, é porque eu não vou falar, mas nós somos muito
Porreta. Porretas. Porreta é legal. Porreta é legal, porreta é maneiro. A gente é tricolor. Porra, a gente é leonino. Uhum. A gente é top. Isso aí. Desculpem os demais. É. Mas a parada aqui... O Nescauzinho, nosso Nescau foi do Exército Brasileiro. Exatamente. Trabalhamos na LERJ. Exato. É muita Cara, coincidência. é muita coincidência, é muita sinergia. É muita sinergia. É muita né? sinergia. Doideira. Como é que o universo acaba Conspira conspirando, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha no fundo do meu olho. Meu Deus do céu. Olha meu no Deus. fundo do Aqui, meu ó. olho. E, vem cá, eu entendi que você tá do back-office do back-office da política há muitos anos. Sim, sim. Desde que nasceu, Desde que praticamente. nasci. E nunca te deu vontade de vir ser representante? Não. Eu vou Não. te dizer por quê. Nunca me veio a vontade de ser representante. Porque eu entendo, e aí é uma questão de entendimento mesmo, né? Mas eu entendo que eu, no back-office, eu posso fazer muito mais. Por que, Monique, você vai fazer muito mais? Não entendi. Porque eu tô menos exposta. Quantas e quantas discussões, quantas e quantas leis, quantas e quantos relatórios, quantos e quantos decretos não saíram dos titulares, saíram do back-office. Que estava ali quietinho, sem estar preocupado com o holofote produzindo. Quantos? Quantos? Se eu te contar histórias de projetos de lei que viraram lei, de decretos que foram editados, que saíram do back-office. Por quê? Porque existem dois comportamentos necessários na atuação política. E eles não conseguem se dissociar. Um é o holofote. É o cara que vai para o microfone e vai dizer mesmo, ele precisa ter direito ao parlatório. Eu não tenho esse direito. Ele vai lá, ele fala, ele defende, ele vai, enfim, tá lá. Só que o tempo que ele tá ali fazendo o porta para fora, que é muito necessário e fundamental, tem que ter alguém fazendo porta para dentro, senão o porta para fora não funciona. O porta para fora só funciona se houver um porta para dentro, um back-office muito bom. Muito bom, dando suporte. Entendeu? E é esse back-office que dá toda essa estrutura para as coisas acontecerem. Sim. Não é o holofote. Então, eu me sinto muito honrada e orgulhosa e acho que eu, pessoalmente, acho que sou muito mais produtiva para a sociedade no back-office. Entendeu? Então, assim, esse compromisso em fazer... E eu fui holofote em algum momento, quando eu fui secretária, mas eu tinha um back-office muito bom. Eu escolhi a dedo. Por isso, eu conseguia entregar. Senão, você não consegue entregar. O holofote não entrega. Ele é vazio. Como você vê, infelizmente, né? Holofotes vazios. Você olha e diz assim... Você está fazendo o quê, irmão? Você só fala. Você percebe a importância desse back-office para as conquistas da sociedade? Sim. Para as questões que quantas e quantas e quantas vezes eu atendi segmentos sociais na LERJ, né, no gabinete, e ali discutia os termos, os temas, o porquê, como vamos fazer, chefe deputado, ó, é desse jeito aqui. Ah, é? Sabe por quê? Porque eu li isso, eu estudei aquilo, eu conversei com o segmento, eu entendi isso, eu entendi aquilo, então tá. Então, beleza, entendi. Tá. De novo, né? Aquela mesma galera que a gente falou no início do podcast, que, não vou discutir política, eu não gosto de discutir política, essas coisas, também gosta muito de falar que político não trabalha, né? Primeiro Rapaz, que... poucas coisas me sobem um ódio. Mas o ódio vem com força. Primeiro que o legislativo, ele tem uma função que, na minha opinião, é a mais importante de todas, que é a fiscalização do executivo. Exatamente. Perfeito. Pra mim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E, eu concordo com você. Primeiro é fiscalizar o executivo. E a outra também, que é muito, muito importante, é frear coisa ruim. Porra, show. Show isso. Assim, se o deputado não tiver... ele não tem um projeto de lei, mas ele sempre tá lá... freando as coisas. Batendo naquilo que é ruim. Perfeito. Top, pô. Top. Se ele ficar 10 mandatos fazendo isso, um beijo e um abraço. Você quer ver um exemplo objetivo? E ali em 2003, eu acho, se eu não estou enganado, entre 2002 e 2004, vamos lá. Eu coordenava a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O deputado Geraldo Moreira era o presidente. Muito que bom. A gente recebeu uma denúncia, e não é porque
Eu amo o Geraldo de paixão, não. Ele é muito... Convida ele. Vem, Ele é chama. muito Chama ele trabalhador. pra vir aqui. Pô. Chamo mesmo. E é um cara de uma inteligência, de uma capacidade, de um... Nossa, você não tem ideia. Você vai amar. Amar, Geraldo. E muito trabalhador. Muito. Pensa num cara, pé de boi. Geraldo Moreira. Aí, e a equipe tinha que ir junto, né? Na linha. E aí, nós recebemos uma denúncia, na época, na comissão, sobre não sei se você se lembra, você é muito mais jovem do que eu, da Polinter. Sim. A Polinter, a gente recebeu as denúncias na mesma hora. Geraldo foi lá. Não, eu vou fazer uma vistoria. O que está acontecendo lá? Que da carceragem. Exatamente. Hoje não existe mais. Vagamente disso. Mas era assim. Foi em 99 isso, foi? Não, isso foi ali em 2002, eu acredito, 2001, tá. mais ou menos isso. Uhum. Aí a gente foi lá, né, na Polinter, e eu vou te dizer uma coisa. Eu, quando fui coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, eu disse isso ontem, eu amadureci 40 anos em 4. Porque eu vi o mundo como ele é. E ele é duro. Uhum. Ele é cruel. Tá? E aí eu vi aquela história que as pessoas dizem que os presos dormiam em pé. Aquilo é verdade. Amarra o lençol na grade, passa em volta de si, amarra na outra e dorme em pé. E a gente viu isso. Fizemos fotos, fizemos tudo. Chegamos, aí o back-office, né? Chegamos, fecha na sala. Tem que fazer alguma coisa. Fazer o quê? Um relatório. Vamos entregar ao Ministério Público. E a gente vai bater, isso tem que fechar. Isso é uma fábrica de tudo que é ruim que você vai imaginar, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Sim. Bom, fizemos o relatório. Eu me lembro que eu saí da Alerj no dia anterior à apresentação do relatório, às 4h da manhã. Isso ninguém sabe. As pessoas acham que o assessor, o chefe de gabinete, o deputado, vai lá, ganha o dinheiro dele, depois ele vai roubar e vai para as Maldivas curtir a vida. Não é verdade. Não é verdade. Uhum. E aí, nós, né, saímos da Assembleia, 4h da manhã, com o relatório pronto, com foto, com tudo. No dia seguinte, fomos ao Ministério Público, entregamos ao Ministério Público, sem nenhuma mídia, porque a ideia não é mídia, a ideia é resolver. O deputado, fui com ele, né, nós fomos entregar ao Ministério Público. O Ministério Público fez um belíssimo trabalho e hoje a Polinter não existe mais, porque o deputado bateu no que é ruim. Não legislou, mas ao fiscalizar o que o executivo estava fazendo, foi exatamente o que você falou. Eu estou te dando um exemplo prático. E você pode olhar no jornal O Dia dessa época, capa do jornal, alguém vazou o nosso relatório, ok, capa do jornal O Dia, era a primeira foto do relatório, estava assim, fábrica de monstros, e o relatório dentro. Quem fez foi um deputado, o deputado Geraldo Moreira. E o seu back-office. E um gabinete, E um gabinete. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Uhum. Até 4h da manhã. Então, assim, isso foi uma das ações para poder dar o exemplo do que você falou, que é absolutamente correto. Uhum. Eu tô te dando um exemplo prático. E tá lá no jornal, é só catar dessa época o jornal O Dia, que você vai ver. Sim. Não tô mentindo. E a Polinter não existe mais. Hoje. Existia, não existe mais. Aí veio delegacia legal, né? Garotinho implementou delegacia legal, tirou carceragem, porque tinha a 76ª DP, que eu, se não me engano, era na Pavuna, tinha a Polinter na Praça Mauá, e tinha mais uma, salvo engano. Talvez as pessoas não saibam, mas a Polinter era aquela prisão temporária ali, a carceragem, né? Que recebia os presos de pronto, né? Isso. Ele recebia ali para ser direcionado para o sistema prisional. Exato, né? exato. Então, a ideia não é que a pessoa ficasse ali muito tempo. Não é. Né? Exatamente. Mas, e talvez até por isso não tinha uma grande... Cara, na 70ª DP era no subsolo. Tuberculose. Não. Coceira, doença. Sarna. Tudo você pode imaginar. Mas vou te falar. Rato. Rato, tudo pode imaginar. Assim, eu costumava dizer o seguinte, eu costumo dizer que eu puxei cadeia há 4 anos, né? Porque eu vivia, a gente recebia muita denúncia, então eu visitei muito Jericinó e visitei muito Degás, enfim. E aí, eu costumo dizer assim, se eu tivesse um filho, pré-adolescente, adolescente, pronto para fazer uma besteira, eu ia pegar e pegar pelos cabelos assim, ó. Seu coisinha, olha aqui. Ou é vala ou é isso aqui. Você tá vendo que não é legal?
Não é legal? Eu ia fazer... Sou bastante a favor de ir a um presídio ser matéria obrigatória da escola. Sim. Você sabe o que meu pai fez comigo uma vez? Quando eu digo ele era ogro mesmo. E também só fez uma vez. Eu, né, abusadíssima, respondi que não sei o que eu não estava feliz assim. Alguma proibição ele me deu. Me proibiu de alguma coisa. E eu disse que eu não estava feliz assim. Ele pegou pelo braço, delicadamente, para não dizer o contrário, me apresentou a porta da rua. Você está vendo essa porta aqui? Você está satisfeita, não? Você vai embora. À vontade. Agora, quando passar daqui para lá, não volta. Agora, eu te mostrar uma outra coisa. Aí me levou no meu quarto. Ar-condicionado, a caminha feita, me levou na despensa, estava cheia, me levou no meu armário, as roupinhas e tal. Eu devia ter ali uns 13 anos, eu acredito. E aí ele virou para mim e falou assim, você tá vendo tudo isso aqui? Você vai perder tudo isso aqui, se você passar por aquela porta. E com a escolaridade que você tem, vai te sobrar muito pouco para fazer lá fora. É contigo mesmo. Você foi? Ou você resolveu obedecer o seu pai? Para sempre, assim. Falta muito também, eu acho, que é falar a realidade. Hoje em dia é muita peninha, muito, ai, coitadinho, ai, vai ficar traumatizado. Meu irmão, meu pai me virou a cara de um lado pro outro uma vez que eu desrespeitei, eu mereci. E eu não sou traumatizada, não. Eu não tenho ódio nenhum do meu pai. Eu amo loucamente a imagem que eu tenho do meu pai. É um ícone pra mim. Minha filha tá com... Eu apanhei dos meus pais. Sim. Não era nada brutal. Não, e merecia. Não era nada brutal. Você fez alguma besteira você fez. Sim, em todas as ocasiões. Em todas elas. Mas eu não quero precisar bater na minha filha. Sim. Não quero. Heitor, você vai ser assim pra sempre? Sei, é difícil. É muito difícil eu te falar. Mas você levar... Mas se eu puder escolher, eu quero escolher não bater. Sim, entendeu? Mas você levar num presídio e mostrar, você eu acho do cacete. Falar a verdade. Acho do cacete. Você falar a verdade pra sua filha. A verdade. Minha filha, olha só te contar um negócio. Você tem duas opções na vida. Ou você para, estuda, mete a cara e cai na vida, ou não, papai não é que a vida inteira, não. Minha filha, 6 da manhã, queridona. Vamos levantar, cair dentro pra vida. Vamos estudar, vamos fazer o estágio, vamos sei lá o quê. Sim. Entendeu? É mostrar a vida como ela é. Nelson Rodrigues. Mas é verdade. Eu acho que hoje em dia tá faltando muito isso. Sabe? De você... você não estudou não, queridão. Você não estudou, né? Tirou 0, olha. Seu futuro não é bom não, hein? Também acho. Sabe? Eu acho que é por aí. O que o Instituto faz exatamente? O Instituto hoje, ele presta consultoria, tá? Para 2 segmentos, especificamente, né? Obviamente que a gente tem ali uma questão ou outra que até foge um pouquinho, mas objetivamente 2 segmentos. Quais são os segmentos? Políticas ESG para médio, pequeno e microempresário. Monique, por quê? Porque as grandes empresas, por conta dos seus contratos internacionais, há muito tempo elas vêm sendo exigidas que você tenha uma vice-presidência de ESG, sim, você tem diretoria de E, diretoria de S, diretoria de G, né? E você tem verdadeiros corpos de funcionários dedicados a isso. Maravilha! Mas e como é que você faz isso com o médio, com o pequeno e com o micro? Que daqui a pouco, esse grande vai começar a exigir do seu fornecedor, do seu comprador, o mesmo comportamento. E ele não tem. Sabe por que ele não tem? Porque não dá. Porque não é possível. Porque ele tem que ter uma estrutura que ele não tem condição de ter. O que o Instituto faz? O Instituto presta esta consultoria, fazendo o quê? Facilitando. Por quê? Porque a política ESG, ela é personalíssima. Se a gente for aplicar políticas ESG nesse estúdio, vai ser de um jeito. No estúdio ao lado, vai ser de outro jeito. Então, ela é personalíssima. Então, você pode... Eu tava pensando que se a gente foi ESG na construção desse estúdio aqui, mas eu acho que a gente foi ESG. Olha que eu vou fazer um relatório. Então, o micro, o médio, o pequeno, eles serão fornecedores ou serão consumidores das grandes empresas. Isso vai se refletir. E a gente precisa
começar a facilitar o acesso deles para as políticas ESG. Quando você fala em Agenda 2030, quando você fala em ABNT 2030, quando você fala em ODS, que são os Objetivos Sustentáveis da ONU, quando você fala em 169 metas da ONU que estão dentro dos 17 ODS, o cara fica assim, meu Deus, como é? Acabou, fali. Não, amigo, calma. Existem vários formatos que a gente pode fazer para que você... E política ESG, ela é para sempre. É igual casamento. Todo dia você está regando, você está alimentando, você está vivendo o seu casamento. Todo dia vai chegar um dia que você vai inventar uma viagem nova com a sua esposa. Ok. Entendeu? Não é todo dia a mesma coisa. E você não fecha a casinha. Faz isso aqui, compra essa taça, coloca aqui, acabou. Não. Amanhã tem outra coisa, outra coisa, outra coisa. E você precisa incluir no planejamento estratégico da sua empresa. E aí você vai viver aquela política ao longo do tempo. Então, você não tem a urgência de comprar um pacote e pronto. Você vai entendendo o que é que vai aplicando e vai vivendo aquilo ali. Então, a nossa proposta é essa. É facilitar o acesso às políticas ESG para o médio, o pequeno e o microempresário. Então, isso é uma linha de atuação do Instituto Lotus. Sim. Monique, outra linha de atuação do Instituto Lotus. Outra linha de atuação é a gestão pública. Eu não podia fugir disso. Né? É a tua cachaça. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, você chega em municípios que o cara está com a caixa de previdência quebrada. Ele não sabe por quê. E não sabe mesmo. Não é que ele é safado, não. Eu estou ignorando os ladrões e safados. Não é não, coitado. Ele só não sabe. O ladrão, o safado já está dado. Não é, não. Tadinho. É de dar pena. A ignorância é pior, né? A ignorância é pior. Aí você tem uma lei nova que vai efetivamente abandonar o 8666 e entrar em vigor definitivamente, que é a 14133, a partir de janeiro, que o cara não sabe nem do que se trata, ele não fez a legislação municipal para aquilo. O secretário dele, o controlador dele, a comissão de licitação dele não sabe. O que a gente faz? A gente dá esse suporte no que se refere à gestão pública. Orienta de como busca recursos no governo federal, que parece uma falácia, né? Mas tem muito recurso no governo federal que você precisa saber buscar. Então, assim, Monique, você executa, posso te executar, mas eu posso te orientar e você fazer como você quiser. Entendeu? É mais para que você tenha uma gestão pública de qualidade, sanando um pouco dessa ignorância, que é do ignorar mesmo, não é um tom pejorativo, no sentido de que a população vai ter melhor acesso às políticas públicas se você tem um gestor que consegue operacionalizar a gestão pública dos seus recursos. Entendeu? Muitos municípios vivem hoje apenas do fundo de apoio. Acabou. E tendo outras oportunidades. Porque a política do interior é muito interessante. Porque o imposto... Japeri é basicamente fundo de apoio, né? Basicamente fundo de apoio. E tem alguns recursos do governo federal que se aportam lá. Tem emendas. Mas é basicamente por quê? Porque e aí o desenvolvimento social, especificamente... Desenvolvimento social, saúde e educação, ele tem uma série de programas de aporte do governo federal. Por quê? Porque as políticas de assistência social / desenvolvimento social, saúde e educação, não são políticas municipais. São políticas federais, políticas nacionais, que descentralizam nos estados e nos municípios. Então, você tem o recurso próprio através dos fundos para que você faça essa gestão. Muitos municípios rodam o desenvolvimento social, por exemplo, só com dinheiro do fundo. Não tem aporte do tesouro. Por quê? Porque o tesouro municipal é feito do FPM e da arrecadação IPTU de IPTU e de ISS. Só que o IPTU, o primo do prefeito, todo mundo, na cidade do interior, nas maiores cidades, todo mundo é primo de todo mundo. Você não cobra. O cara não paga e você não põe ele para fora. Você não faz nada. Você não consegue. O IPTU é muito baixo dessas cidades, desses municípios. É uma realidade. Por quê? Porque nós fomos organizados socialmente por conta do império. E você tinha as grandes fazendas. Os nossos bairros eram fazendas de nobres. E que aquilo ali foi se
passando e fazendo lote, e os herdeiros, e não sei o quê. Papapá. Então, todo mundo é meio primo de todo mundo na cidade do interior. Entendeu? Então, você esbarra nisso. E o ISS? Poucas pessoas prestam serviço naquele local. Isso é fundamentalmente o dinheiro dos fundos, os fundos obrigatórios, né, que é educação, saúde, ciência social, e o FPM. E como é que você faz? Aí você precisa buscar isso em Brasília. E tem. Só que eles não sabem. Então, no CALC, por exemplo. E como é que sai? Às vezes é uma certidão que o cara não emitiu, porque ele não sabia. Aí você vai lá e presta essa consultoria para os municípios. Então, são 2 vieses, né, que a gente atua, que pessoalmente eu não sei de qual eu gosto mais, né, que a gente atua e que eu estou, principalmente na questão do ESG, né, das políticas ESG, eu estou me especializando muito, estou fazendo uma pós-graduação na UFRJ agora, de energias renováveis, e estou fazendo uma pós no IBMEC, que é a aplicação de políticas ESG de alto impacto. Então, assim, é muito interessante. E o meu desafio é pegar esse conhecimento e traduzir para o médio e para o pequeno empresário. Porque ele olha aquilo que é um monstro para ele. Fala, não, amigo, eu vou traduzir para você. É pegar esse conhecimento denso, pesado, que não é fácil, entendeu? E traduzir para ele. A sigla já tá em inglês, né? A sigla é em inglês. A sigla já tá em inglês, então assim, já começa... Não, mas tem inglês. Infelizmente é um... Infelizmente é um anteparo, você ficar refratário àquilo ali. Sim. Afasta, né? Então, assim, quando você fala, por exemplo, nas empresas, né, com mais de 100... Vou te dar um exemplo prático. Mais de 100 empregados seriam obrigados a ter PCDs, né, que é a lei de cotas PCD. É, pessoa com deficiência. Com deficiência, exatamente. É que eu sou da época do PNE. Ah! Era PNE. Necessidades especiais. É necessidades especiais. Agora é PCD. PCD, exatamente. Você, quando cumpre essa cota, você está atendendo ao G de governança, que você está conseguindo estar adequado às legislações, o S de social, porque você está incluindo uma pessoa no mercado, você está fazendo o desenvolvimento social, está tirando da vulnerabilidade, mas e quem tem menos de 100 empregados não obrigado por lei? Por que não faz? Por que não faz? Por que não aplica? Vamos aplicar em função do S, do ESG, por exemplo? Por que você não faz isso? Porque não tem que ser uma obrigação legal. Tem que ser uma conscientização. Sim, tem que ser uma mudança de cultura. De cultura e a cultura da inclusão. Eu estava brincando ali antes da gente começar lá fora, que eu acho que as entrevistas de emprego, né? Isso é só uma leitura figurada, por óbvio, tinham que ser num confessionário, onde eu não olhasse para a pessoa. Eu fizesse com ela uma entrevista e tentasse captar dela as potencialidades dela. Se ela é cadeirante ou não, se ela é negra ou não, se ela é loura ou não, se ela é homossexual ou não, se ela é trans ou não, não tem que me interessar. Me interessa a capacidade, o potencial profissional daquela pessoa. Entendeu? E aí você está aplicando a política de inclusão, que é o S do ESG. Então você começa a traduzir isso para as empresas. Né? Cara, muito bacana. E onde é que a galera pode achar o Instituto? Tá na rede social? Tá lá no nosso... É assim, tem mais conteúdo no meu Instagram pessoal, né? Do que a gente está reestruturando o Instagram do Instituto Lotus. Então, pode monique.n.prazeres, tá? @, né? @monique.n.prazeres. E lá vai ter o link pro Instituto e a gente está reestruturando toda a questão da rede social. Conheço uma produtora que é boa nesse negócio de rede social, hein? É boa. Tá? Monique, prazerzaço te conhecer, cara. Sensacional, bom tô demais, muito feliz. Bom demais. Eu sempre termino aqui com 2 perguntas. Ai, meu Deus, eu não fui prevenida disso. Não. Sempre termino com 2 perguntas, tá? A primeira não precisa dizer quem é a pessoa, tá? Só precisa dizer se sim ou não. Você indicaria alguém pra estar aí no seu lugar, pra ser entrevistado por mim? Com certeza. Quando 1, 2, 3 pessoas sensacionais. Vou cobrar. Que faz é pra cobrar. Vou cobrar. Pessoas sensacionais, que agregariam muito. Show de bola. Muito Obrigado. Mesmo. Por que eu faço essa pergunta? Não é pra saber se você indicaria ou não, mas é pra saber o teu feedback. Porque se eu te pergunto se é bom, ou se aquilo foi legal ou não, você é uma pessoa, né, polida, respeitosa, você não vai dizer que não. Mas feedback positivo não me leva pra frente, né? Só o feedback positivo pra mim é achar das 5. O que eu posso melhorar aqui pra próxima vez que você vier, você ficar mais feliz? Cara, eu tô muito feliz. Difícil essa pergunta.
Eu tô Qualquer muito coisa, feliz. não sei, a cor do microfone. Não, tá tudo muito perfeito. Desde a hora que a gente entra aqui, todo mundo, assim, você conseguiu montar uma equipe que é coesa demais, né? Eu não tenho observação para fazer, não. Eu só quero vir aqui toda semana. É isso que tá faltando. Convidadíssima. Aqui, pronto, achei. É. Um convite oficial para vir aqui toda semana. Semanalmente. Pronto. Tá bom. Obrigado, viu? Nada, obrigada a você pelo carinho, Pessoal, tá? eu espero que vocês tenham gostado da casa nova, do formato, né? A mesa é a mesma. Vamos lá. A mesa é a mesma, a TV é a mesma, viu? A gente é SG, viu? Viu? A gente É trouxe... isso. Olha o tamanho dessa mesa. É isso aí. Não descartou. Não. Mas vocês já estão vendo aí, a qualidade das câmeras já tinha ido para outro patamar, já tinha ido, mas agora a gente deu mais uma aumentada. No próximo episódio que eu for gravar, a gente já vai ter com 3 câmeras aqui, 4K, altíssima definição. Então, Coisa de rico, hein? não, Coisa só, a gente investiu, Coisa eu de vendi top. um rim esquerdo Ah, e tá. o meu sócio vendeu o rim direito, a gente conseguiu vender Coisa- 2 rins. Coisa entendeu? de rico, hein? Isso é, Isso não se encontra em nenhum outro lugar, cara. a gente, Sensacional, hein? muito Tá top. nível TV mesmo, nível TV. O que a gente fez com o Alan Castro assim, não é muito diferente do que, sei lá, a Multishow faz, entendeu? Não tô falando não vou chegar no nível de Globo, não, mas um canal normal, assim, está fazendo um canal normal, entendeu? Cara, vocês são muito Muito bons, né? bons. Tem uma coisa que, se eu fosse você, eu ia reclamar. Uma coisa, a única coisa que O tá me que foi? o vinco, cara. Esse vinco aqui. Ah, Esse vinco. traz um ferro que a gente passa, resolve ele. Eu vou trazer, vou fazer desse jeito. Vai ter que A ser. mesa é grande, é só. Dona de casa sabe disso. Já põe aqui, acabou o problema. Acabou. Resolvido. Gente, espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, até mais. Valeu. Tchau, gente. Foi ótimo.